Era para ser apenas mais uma noite como qualquer outra, com a rotina tranquila de um encontro comum no Tinder. Mas o que começou como uma conversa inocente se transformou em um pesadelo. Em meio ao jogo de olhares e risadas trocadas pela tela do celular, algo surgiu. Um convite que, talvez, fosse melhor não ter sido aceito. Quando Mariana apertou sim, não imaginava que sua vida jamais seria a mesma. A noite estava fria, com o vento cortando a cidade. Mariana estava sozinha em seu apartamento, como de costume, rolando pela tela do celular enquanto aguardava o momento de dormir. O Tinder estava aberto, mais um de seus passatempos noturnos. Ela não esperava nada de especial, apenas uma distração, talvez uma conversa casual com alguém interessante. Quando o nome Carlos apareceu no topo da tela, algo chamou sua atenção. O rosto não era nada fora do comum, mas algo nos olhos dele parecia familiar, como se ela o conhecesse de algum lugar. As fotos eram simples, mas algo ali estava diferente, ela não sabia exatamente o que. A conversa começou morna, com perguntas triviais sobre o dia, até que ele perguntou: "Você acredita em coincidências?" Mariana sorriu e respondeu com um simples sim. A troca de mensagens continuou, mas algo começava a incomodá-la. Carlos parecia saber mais sobre ela do que uma simples conversa de Tinder permitiria. Ele sabia detalhes de sua vida, como se já tivesse observado suas redes sociais há algum tempo. Mariana tentou ignorar a sensação crescente de desconforto, convencida de que era apenas um acaso. Mas as mensagens começaram a ficar mais intensas. Ele mencionou sua infância, um lugar onde ela havia passado longos verões. Como ele sabia disso? E, por fim, uma última mensagem apareceu na tela do celular: "Eu sei onde você mora, Mariana. E vou te encontrar hoje à noite." Ela leu e sentiu um frio na espinha. O celular quase escorregou de suas mãos, enquanto seus olhos corriam por cada palavra da mensagem. Era uma ameaça? Uma piada? Ou algo muito mais sério? Mariana rapidamente bloqueou o contato, mas o medo já havia se instalado. Não dormiu naquela noite, com a sensação de que os olhos de Carlos estavam em algum lugar, observando-a. Na manhã seguinte, ela achou que poderia ser apenas um susto passageiro, mas uma mensagem apareceu em sua caixa de entrada, vinda de um número desconhecido: "Eu estou mais perto do que você imagina." E logo depois, uma foto dela mesma, tirada de seu próprio apartamento, com a janela aberta. A imagem estava perfeitamente focada, e a sombra de uma pessoa podia ser vista ao fundo. Os dias seguintes foram um pesadelo. Mariana não conseguia mais confiar em ninguém, nem mesmo em sua própria casa. As fotos continuavam a aparecer, e cada mensagem se tornava mais ameaçadora. Ele sabia detalhes de sua rotina, de seus horários, de suas idas e vindas. Em um desses dias, ela chegou em casa para encontrar todas as luzes apagadas, o que não era comum, já que ela sempre deixava uma lâmpada acesa. O celular vibrou mais uma vez. A mensagem dizia: "Eu te avisei, Mariana. Você achou que poderia escapar de mim?" Ela olhou para a sala escura e, por um instante, jurou ouvir passos suaves no corredor. Cada movimento parecia amplificado pela tensão. Seu coração acelerou enquanto a angústia tomava conta de seu corpo. Tentou ligar para a polícia, mas o número de emergência não completava. Era como se algo estivesse sabotando suas tentativas. O pânico a consumia, e Mariana se trancou no banheiro, ouvindo sons na casa, até que o barulho de um estalo no piso de madeira fez seu sangue gelar. Ela respirou fundo, tentando acalmar seus nervos. O que estava acontecendo? Como Carlos sabia tanto sobre ela? E quem era ele, afinal? A ideia de que poderia ser alguém de seu passado parecia cada vez mais plausível, mas não fazia sentido. Ela não tinha inimigos, ou pelo menos, achava que não tinha. Então, quem poderia ser? O silêncio da casa foi quebrado por um novo som, desta vez vindo da cozinha. O pavor se instalou quando Mariana percebeu que não estava mais sozinha. O barulho na cozinha ficou mais forte, mais evidente. Alguém estava dentro de sua casa. Mariana segurou a respiração,
tentando ouvir mais. O som de passos leves, quase imperceptíveis, se aproximando do corredor. A cada segundo, a sensação de que algo muito ruim estava prestes a acontecer aumentava. Quando finalmente decidiu sair do banheiro, um grito de horror surgiu de sua garganta. O corpo de Carlos estava lá, parado no meio da sala, com uma expressão vazia, como se fosse uma sombra de si mesmo. Ele não falava, mas seus olhos estavam fixos nela, como se a observasse, esperando a reação dela. Você não acreditou em mim, não é, Mariana? A voz dele cortou o silêncio. Ele parecia ter surgido do nada, como se estivesse esperando o momento certo para aparecer. Ela tentou gritar, mas não conseguia. Sua mente estava paralisada de terror. O homem não se movia, mas sua presença dominava o ambiente. Ele estava ali, mas como? Como ele entrou? Mariana olhou para as janelas, que estavam todas trancadas, e não conseguiu encontrar uma explicação lógica para o que estava acontecendo. Carlos avançou lentamente, sem pressa, como se estivesse se divertindo com o medo dela. Quando ele estendeu a mão, Mariana deu um passo para trás, sentindo o pânico tomar conta. E então, no exato momento em que ele a alcançou, o celular de Mariana vibrou novamente. Era uma mensagem de Carlos, que dizia: "Eu já estava com você o tempo todo, Mariana. Não foi o Tinder que nos uniu." O chão parecia ceder sob seus pés. Mariana olhou para o celular com o coração batendo descontrolado. O número que enviará a mensagem não era o de Carlos. Era um número desconhecido. Quando ela olhou novamente para o homem à sua frente, algo no olhar dele mudou. Era como se ele estivesse esperando uma reação. E então, a luz da sala piscou e se apagou de repente. No escuro total, ela sentiu uma mão fria tocar sua pele, mas não sabia de onde vinha. O terror tomou conta de seu corpo, mas ela não conseguia se mover. A escuridão parecia engolir tudo ao redor. Quando a luz voltou, Carlos havia desaparecido, e a única coisa que restava era o celular de Mariana, agora com um número desconhecido e uma mensagem final: "Eu não sou quem você pensa que sou." Mariana nunca conseguiu entender o que realmente aconteceu naquela noite. Alguns dizem que ela teve um surto, outros juram que a história é real. Mas uma coisa é certa: ninguém mais jamais viu Carlos depois daquele dia. E o mais perturbador de tudo, as mensagens não pararam. Se você gostou dessa história, confira outras aqui no canal e comente o que achou. Você já teve um encontro que não deveria ter acontecido? Deixe-nos saber. Ela estava apenas tentando se distrair. Uma conversa casual no Tinder parecia inofensiva, até que ele apareceu. O perfil dele era como tantos outros, atraente, misterioso. Mas o que Mariana não sabia é que, ao aceitar aquele pedido de amizade, estava entrando em uma armadilha que ela nunca mais poderia escapar. O desaparecimento dele, no entanto, foi o menor dos mistérios. O verdadeiro pesadelo aconteceu quando ela começou a perceber que, de alguma forma, ele estava sempre perto, onde quer que fosse. Mariana era uma jovem comum, moradora de um apartamento no centro de uma cidade agitada. Seu dia a dia era simples, trabalhando como assistente administrativa em uma empresa de marketing digital. Ela passava horas em frente ao computador, respondendo e-mails e organizando a agenda de seu chefe. Para relaxar, ela costumava navegar no Tinder, buscando um pouco de distração entre suas tarefas. Foi em uma noite de sexta-feira, quando o estresse do trabalho a havia consumido, que ela recebeu a notificação: um novo match. O nome dele era Lucas. O perfil parecia normal, com fotos de viagens, um sorriso simpático e uma descrição curta, mas intrigante, procurando alguém para compartilhar momentos intensos. Mariana, curiosa, deslizou para a direita. Eles começaram a conversar rapidamente. A conversa fluiu bem, com piadas e trocas de interesses. Lucas parecia ser o tipo de pessoa com quem ela poderia se divertir. Mas algo estava estranho. Ela notou que, mesmo sem muitos detalhes compartilhados, Lucas parecia saber bastante sobre ela. Ele mencionou o nome da sua rua, disse que adorava o café que ela costumava frequentar todos os dias e até fez referência ao parque onde ela costumava passear aos domingos. No começo, Mariana achou que fosse coincidência. Afinal,
Ela postava fotos nesses lugares nas redes sociais, o que tornava possível que ele soubesse disso. Porém, quanto mais ela conversava com ele, mais a sensação de desconforto aumentava. Na madrugada de domingo, enquanto se preparava para dormir, Lucas mandou uma mensagem: "Estou te observando agora." Mariana, com um arrepio na espinha, respondeu com o quê? Ele não respondeu. A conversa simplesmente cessou, e ela, inquieta, tentou se convencer de que estava imaginando coisas. Quando acordou na manhã seguinte, o perfil de Lucas havia desaparecido. Não havia mais nada, nem mensagens, nem fotos, nem vestígios de sua existência. Ele tinha sumido. Mariana, em um misto de alívio e confusão, ignorou o ocorrido. Mas algo nela sabia que aquilo estava longe de ser uma simples coincidência. Os dias seguintes foram tranquilos, mas algo estava mudando dentro de Mariana. Começou a sentir que estava sendo observada. Ela se virou várias vezes, achando que alguém a estava seguindo na rua. O sentimento de paranoia a acompanhava durante o dia, como uma sombra indesejada. Foi em uma dessas caminhadas pelo parque, durante sua pausa para o almoço, que algo peculiar aconteceu. Ela estava em uma trilha, observando as árvores, quando sentiu uma presença atrás de si. Virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. O vento agitava as folhas ao redor, mas o silêncio estava estranho demais. Quando olhou para a tela de seu celular, uma notificação apareceu. Era uma mensagem de Lucas. "Eu disse que estaria sempre por perto", dizia a mensagem. O sangue de Mariana gelou instantaneamente. Mas, quando olhou para o número de telefone, viu que não era o mesmo de antes. Ela bloqueou o número e correu para casa, tentando convencer a si mesma de que não passava de um trote, mas a sensação de que algo estava muito errado não a deixava. As noites passaram a ser ainda mais inquietantes. Ela começou a receber ligações de números desconhecidos, mas, quando atendia, a linha ficava muda, como se alguém estivesse ouvindo, mas não falasse nada. Então, as mensagens começaram a ficar mais estranhas. "Estou vendo você, aquela roupa te cai bem, eu sei onde você vai amanhã." Elas não vinham mais de números anônimos, mas de perfis no Facebook e no Instagram que Mariana nunca tinha visto antes. Seus amigos não conseguiam entender sua preocupação, achando que era apenas uma fase, uma preocupação exagerada. Mas a verdade é que Mariana sentia que estava sendo perseguida por alguém que sabia tudo sobre ela. A noite em que o terror atingiu seu ápice foi uma noite chuvosa, em que Mariana não conseguia dormir. O celular vibrava incessantemente, mas ela já estava cansada das mensagens assustadoras e preferiu ignorar. Quando finalmente resolveu olhar o telefone, o que viu a deixou paralisada. Uma foto sua, tirada do lado de fora de seu apartamento, aparecia na tela. Ela estava deitada na cama, com a luz apagada, sem saber que havia alguém ali, na escuridão, observando cada movimento. A legenda dizia: "Eu estou bem aqui, esperando você." Desesperada, Mariana pegou suas coisas e saiu correndo do apartamento, sem pensar. Ela se escondeu em um café 24 horas, tentando se acalmar, mas o medo a consumia. O celular novamente vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido: "Estou vendo você." Quando olhou para a janela do café, seu coração quase parou. Lá, parado na calçada, estava o homem de capô, com uma expressão fria e vazia. Ele estava olhando diretamente para ela. Antes que ela pudesse reagir, o homem desapareceu na chuva, como se fosse uma ilusão. Mariana sentiu o medo tomar conta de seu corpo, mas foi quando a mensagem seguinte chegou que ela realmente entendeu o que estava acontecendo. "Você nunca vai se livrar de mim", dizia. E então, como se tudo tivesse sido combinado, o celular de Mariana apagou a mensagem e ela viu o nome: Lucas. Na manhã seguinte, o perfil de Lucas ainda estava desaparecido, mas as mensagens e os números estranhos continuaram. Mariana foi à polícia, mas quando eles começaram a investigar, descobriram algo ainda mais perturbador. O perfil de Lucas nunca existiu. Ele era uma criação, uma ilusão feita por um hacker, uma pessoa que tinha acesso às redes sociais e usava esses dados para se infiltrar nas vidas das pessoas. Mas o pior estava por vir. Os investigadores descobriram algo que Mariana não sabia. O homem com quem ela havia conversado e que havia desaparecido estava, na verdade, morto.
Ele havia sido encontrado no mesmo parque, anos antes, em circunstâncias misteriosas. A história de Mariana nunca foi completamente esclarecida. Muitos dizem que ela foi vítima de um jogo psicológico e tecnológico elaborado. Outros acreditam que há algo sobrenatural por trás disso tudo. Seja como for, o fato é que ela nunca mais viu Lucas, ou pelo menos, nunca o viu da mesma forma. Se você gostou dessa história, confira outras aqui no canal e comente o que achou. Você já teve um encontro que virou um pesadelo? Não se esqueça de compartilhar suas experiências nos comentários. O Tinder foi criado para conectar pessoas, mas, para Lucas, foi apenas o começo de um pesadelo que ele jamais imaginou viver. Depois de um simples match, ele começou a trocar mensagens com uma garota chamada Júlia. Porém, o que parecia uma conversa normal foi se tornando algo cada vez mais perturbador. Lucas percebeu que ela sabia coisas sobre ele que ninguém mais sabia. E o pior, ela sabia exatamente o momento em que ele estava sozinho. Lucas era um jovem de 28 anos, morador de um bairro tranquilo, longe dos grandes centros da cidade. Seu trabalho como programador de software exigia horas intermináveis diante do computador, e ele não tinha muito tempo para interações sociais, por isso Tinder se tornou seu ponto de fuga. Ele se acostumara a trocar mensagens rápidas e, eventualmente, marcar encontros sem grandes expectativas. No entanto, quando encontrou o perfil de Júlia, algo a mais chamou sua atenção. O perfil dela era simples, com uma foto sorridente e uma descrição que dizia: procurando alguém para viver momentos intensos. Ele deslizou para a direita, e logo ela deu match. As primeiras conversas foram rápidas, cotidianas, mas logo passaram a se aprofundar, como se uma conexão instantânea se formasse. Lucas começou a se interessar. Ela parecia ser tudo o que ele procurava: inteligente, bem-humorada e interessante. Não demorou muito para ele começar a confiar nela. A primeira mensagem de Júlia, que parecia inocente, foi a que fez Lucas sentir um arrepio na espinha. "Eu vi sua foto na cafeteria ontem", escreveu ela. Lucas ficou surpreso, já que na noite anterior havia ido a uma cafeteria local, mas não lembrava de ter postado nada sobre isso. Como ela sabia? Ele rapidamente respondeu, perguntando onde ela estava, mas ela não respondeu imediatamente. A conversa continuou normalmente, mas aquela frase ficou ecoando em sua mente. Na manhã seguinte, ele abriu o Tinder novamente e foi surpreendido por uma foto de si mesmo, sentado na cafeteria, com uma xícara de café na mão. A foto estava nítida, como se tivesse sido tirada sem que ele percebesse. E o mais estranho, ele não reconhecia a pessoa que tirou a foto. A imagem estava acompanhada de uma mensagem de Júlia: "Eu estava bem atrás de você." Lucas ficou em choque. Como ela poderia ter tirado aquela foto? Ele imediatamente procurou a menina no Tinder, mas o perfil de Júlia desapareceu. Ele tentou procurá-la nas redes sociais, mas não havia nenhuma pista sobre quem ela era. E, o mais perturbador de tudo, a foto estava ali, em seu celular, sem nenhuma explicação lógica. O medo começou a se infiltrar em sua mente. Júlia não era uma simples usuária do Tinder, ela parecia ser algo muito mais estranho, uma presença invisível, mas constante. Nos dias seguintes, Lucas tentava seguir sua rotina, mas algo parecia estar errado. A sensação de ser observado estava sempre presente. Ele começou a olhar por cima do ombro, sentindo que alguém estava sempre ali, à espreita. Ele passou a revisar constantemente seu celular, em busca de mais mensagens ou fotos de Júlia, mas não encontrava nada. No entanto, a sensação de que ela ainda estava ali, de alguma forma, persistia. Certa noite, quando ele estava em casa, sozinho, a sensação de presença se intensificou. As luzes piscavam sem explicação, e uma brisa estranha parecia circular pelo apartamento. Foi quando ele recebeu uma nova mensagem de um número desconhecido. "Você está me ignorando, Lucas. Eu estou onde você está." A mensagem era clara e direta, e Lucas ficou paralisado de medo. Como ela sabia onde ele estava? A mensagem foi acompanhada de uma foto, a foto de sua porta de entrada, tirada do lado de fora, com uma sombra estranha visível na esquina. Ela parecia ser a de uma pessoa que estava espreitando, mas ninguém estava lá quando Lucas olhou pela janela.
Ele correu até a porta e verificou, mas não encontrou ninguém. Mas a foto estava lá, no celular, como um aviso. Mais uma vez, o perfil de Júlia não estava mais disponível no Tinder, mas suas mensagens e imagens, como uma sombra digital, permaneciam. Nos dias seguintes, Lucas começou a ficar cada vez mais paranoico. Ele tentava sair de casa, mas a sensação de ser vigiado seguia, em cada rua, em cada esquina. Em um determinado momento, ele teve uma sensação tão forte de que estava sendo seguido que decidiu pegar um táxi para um local afastado, longe de sua rotina, pensando que isso pudesse aliviar a sensação de medo. No entanto, assim que ele chegou ao seu destino, encontrou, mais uma vez, uma mensagem de Júlia. Eu sei onde você está, Lucas. Eu sou mais rápida do que você. O medo consumia sua mente. Quem era essa mulher? O que ela queria com ele? E, mais importante, como ela sabia cada detalhe da sua vida. Tudo indicava que Júlia não era uma pessoa comum, que ela tinha algum poder para invadir sua privacidade de maneiras que ninguém mais poderia. E Lucas, agora, não sabia mais onde se esconder. Naquela noite, Lucas teve a pior experiência de sua vida. Ele estava em casa, a porta trancada, todas as luzes acesas, tentando, em vão, dormir. Foi então que a campainha tocou. Lucas sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele olhou pelo olho mágico, mas não havia ninguém ali. Ele hesitou, então decidiu abrir a porta, temeroso, mas curioso. Para sua surpresa, não havia ninguém do lado de fora, apenas uma caixa. A caixa estava fechada e não tinha nenhum identificador. Ele a levou para dentro e a abriu com receio. Lá dentro, havia uma foto dele, tirada enquanto ele estava no sofá de sua sala, com uma expressão de pânico, olhando diretamente para a câmera. A legenda era simples: "Você não pode escapar de mim." Lucas correu até a janela, e foi então que ele viu. Júlia estava do outro lado da rua, de pé, olhando diretamente para ele. Ele tentou gritar, mas não conseguiu. O medo o havia paralisado. Quando ele piscou os olhos, ela havia desaparecido. Lucas nunca foi visto novamente. A polícia investigou o caso, mas não encontraram nenhum vestígio dele. No entanto, as investigações revelaram algo perturbador. Ele nunca foi o único. Vários outros relatos surgiram, todos com a mesma descrição de uma mulher chamada Júlia, que aparecia de forma misteriosa nas vidas de homens solitários, tirando fotos, enviando mensagens perturbadoras e depois, desaparecendo sem deixar rastro. O perfil de Júlia no Tinder nunca foi encontrado, e o que mais assusta é que ninguém sabe se ela é uma pessoa real ou algo sobrenatural. Mas uma coisa é certa: quem entra em contato com ela nunca mais sai ileso. A história de Lucas permanece sem respostas. Foi apenas mais um mistério nas sombras da internet. Se você gostou dessa história, não se esqueça de conferir outras aqui no canal e compartilhar suas próprias experiências nos comentários. Será que há algo ainda mais sinistro por trás das pessoas com quem conversamos online? Comente abaixo e nos diga o que você acha. Não deixe de curtir e se inscrever para mais histórias assustadoras. Pedro sempre acreditou que nada de mal poderia acontecer com ele em um simples aplicativo de namoro. Mas, ao encontrar uma mulher chamada Bianca, ele logo percebeu que havia feito um match com um verdadeiro pesadelo. Não demorou muito para que as mensagens dela começassem a ser estranhas, e o que parecia uma simples conversa de paquera logo se transformou em uma ameaça mortal. Pedro era um homem comum, com 31 anos, morador de um bairro pacato na cidade de São Paulo. Trabalhava como designer gráfico em uma pequena agência, e suas interações sociais se limitavam a colegas de trabalho e alguns amigos. Seus encontros mais frequentes eram, sem dúvida, os que ele fazia no Tinder. A maioria das conversas era passageira, com alguns matches que nunca saíam do digital. Porém, ao encontrar Bianca, algo diferente aconteceu. Ela parecia ser o tipo de mulher que Pedro sempre sonhou: linda, simpática e com interesses em comum. Seus olhos eram intensos, e seu sorriso, embora enigmático, parecia genuíno. A conversa começou de forma normal, mas algo na forma como ela falava o fazia se sentir desconfortável, como se ela soubesse mais sobre ele do que deveria. Nos primeiros dias, Bianca fez perguntas curiosas,
quase invasivas, sobre a vida de Pedro. Ele respondeu com certa hesitação, mas ela parecia estar totalmente à vontade, como se já o conhecesse há muito tempo. Ele tentou desviar algumas perguntas, mas ela sempre voltava com algo que o fazia se sentir estranho. Você ainda mora no apartamento de sempre? E aquele quadro que você comprou no antiquário, como ele está? Parece que você realmente gosta de coisas antigas, ela comentou, com uma precisão desconcertante. Ele tentou ignorar, achando que era apenas uma coincidência. Porém, à medida que os dias passavam, Bianca parecia saber ainda mais sobre ele. Cada mensagem sua trazia detalhes que Pedro não havia compartilhado, e os comentários pareciam estar fora de lugar, como se ela tivesse acesso à sua vida pessoal. Foi numa noite de sábado que as coisas tomaram um rumo ainda mais assustador. Ele estava em casa, assistindo a um filme, quando recebeu uma nova mensagem de Bianca: "Eu vejo você." Pedro pensou que fosse uma piada. Ele respondeu, tentando descontrair: "Você vê o quê?" Ela não respondeu imediatamente, mas uma nova notificação apareceu poucos minutos depois. "Eu vejo você pela janela, Pedro. Você está sozinho." Ao olhar para a janela de seu apartamento, Pedro teve um sobressalto. Não havia ninguém lá fora, mas o medo já havia tomado conta de sua mente. Ele decidiu bloquear Bianca, mas antes que pudesse fazer isso, recebeu uma última mensagem: "Você vai se arrepender de me ignorar." Nos dias seguintes, Pedro não conseguia parar de pensar em Bianca e nas mensagens que ela lhe enviará. A sensação de estar sendo vigiado era constante, como se alguém o estivesse observando de perto. Ele passou a verificar cada canto de seu apartamento, ficando paranoico, mas não encontrou nada que indicasse a presença de outra pessoa. Foi então que ele começou a receber mensagens em sua caixa de entrada, em outros aplicativos. Eram imagens dele, tiradas em ângulos estranhos, como se alguém estivesse escondido, observando-o. A primeira foto foi tirada enquanto ele estava em seu apartamento, olhando para o celular. A segunda, um retrato de sua porta, com uma sombra visível na esquina. E a mais perturbadora de todas, uma foto tirada através da janela, de um momento em que ele estava completamente alheio a qualquer presença externa. Ele entrou em pânico. Como ela estava fazendo isso? Bianca não tinha mais seu número no Tinder, e ele havia bloqueado nas redes sociais. Como ela ainda estava conseguindo entrar em sua vida? Pedro passou a ficar extremamente desconfiado. Ele começou a se perguntar se havia algo mais sinistro por trás dessa mulher que parecia não ser real. Não seria a primeira vez que se falava de encontros no Tinder que, ao invés de resultarem em uma história de amor, terminam em algo bem mais macabro. Após dias sem descanso, ele decidiu fazer uma coisa radical: sair de casa. Ele pegou um táxi e foi para o centro da cidade, com a esperança de que o barulho e a agitação o distraíssem. Contudo, no momento em que ele entrou em um café movimentado, seu celular vibrou. Ele hesitou, mas olhou a mensagem de Bianca: "Você não consegue fugir de mim, Pedro. Já estou em sua rua." Ele olhou para fora do café, tentando localizar a origem de sua aflição, mas não havia nada. No entanto, o pesadelo se concretizou quando ele foi embora. Ao passar pela porta do café, ele a viu. Bianca estava lá, em uma esquina escura, olhando diretamente para ele. Ela sorriu de forma macabra, mas não se moveu. Pedro correu, mas não pôde afastar a sensação de que ela estava sempre atrás dele. Naquela noite, Pedro decidiu que não iria mais ignorar a situação. Ele entrou em contato com a polícia, tentando encontrar alguma explicação para o comportamento de Bianca. A polícia o instruiu a ficar em casa e, caso recebesse mais ameaças ou mensagens, deveria imediatamente ligar. Ele estava com medo, mas também queria entender o que estava acontecendo. No entanto, a polícia não conseguiu rastrear o número de Bianca, e sua presença digital parecia desaparecer sempre que tentavam investigar. Uma noite, ao retornar do trabalho, Pedro percebeu algo estranho em sua porta. Havia uma carta, com um envelope selado e sem nome. Ao abri-la, ele encontrou uma foto sua, dormindo em seu sofá, com Bianca ao lado, sorrindo. A carta dizia: "Agora sou eu quem controla seu tempo, Pedro. Você vai me seguir até o fim." Sem saber o que fazer, ele tentou correr para a rua, mas foi nesse momento que ele a encontrou, em frente ao seu prédio. Bianca estava parada, com um olhar vazio,
mas ao mesmo tempo, aterrador. Ela se aproximou lentamente e, com um sorriso ainda mais sombrio, sussurrou em seu ouvido: "Você sabe que não pode me escapar, Pedro." De repente, Pedro desmaiou. Quando acordou, estava em um lugar desconhecido, com o celular desligado e sem sinal de Bianca. Ele tentou gritar, mas sua voz parecia ser engolida pelo vazio. Algo o prendia, uma presença incompreensível que o mantinha em cativeiro. Pedro foi encontrado dias depois, vagando pelas ruas da cidade, com uma expressão vazia e um comportamento estranho. Ele nunca conseguiu explicar o que aconteceu naquela noite. O mais assustador foi o que a polícia encontrou em seu celular: uma última mensagem de Bianca. "Eu estou em você, Pedro. Onde quer que você vá, estarei sempre com você." Após isso, Pedro desapareceu. Ninguém jamais soube de seu paradeiro, mas a história de Bianca continuou a assombrar quem tentava investigar. Em cada cidade que Pedro passou, relatos de uma mulher de olhar penetrante e sorriso macabro começaram a surgir. Bianca não era uma simples mulher, mas uma presença que viajava, conectando-se a homens solitários, e sempre deixando um rastro de terror. O que aconteceu com Pedro? Será que ele se tornou mais uma vítima de Bianca ou algo ainda mais sinistro o consumiu? O que você acha? Comente abaixo e não se esqueça de curtir o vídeo. Se gostou dessa história, não deixe de conferir outras aqui no canal. Inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos relatos de terror. Em uma noite fria e silenciosa, João estava no caminho de volta para casa quando cruzou com uma mulher na rua deserta. Ela parecia perdida, com uma expressão angustiada, mas quando ele se aproximou, o que viu fez seu coração parar. Ela não tinha rosto. João era um homem comum, com uma vida tranquila e uma rotina previsível. Trabalhava como contador em uma empresa de médio porte, e sua vida social se resumia a encontros com amigos e algumas idas ao bar nas noites de sexta-feira. Naquele dia, como de costume, ele voltava do trabalho para casa, em uma caminhada solitária, já que seu bairro era tranquilo e seguro. Ele se sentia bem naquela parte da cidade, onde a brisa fria da noite parecia acolhedora. O bairro de João sempre teve um toque pitoresco, com ruas estreitas e casas antigas, algumas já bastante desgastadas pelo tempo. A iluminação das lâmpadas de rua criava sombras longas e profundas, e poucas pessoas se aventuravam a andar por ali depois das 22 horas. Era um local pacato, mas que, para João, parecia ter uma aura de tranquilidade que o fazia se sentir em casa. Naquela noite, tudo estava como sempre. O céu estava limpo, com as estrelas brilhando timidamente por entre as nuvens, e a lua iluminava a rua deserta à medida que ele caminhava. Quando ele virou uma esquina, viu uma figura na distância. Era uma mulher. Ela estava parada, olhando para o chão, com os cabelos soltos e uma roupa simples, como se estivesse esperando por alguém. O que chamou a atenção de João foi a estranha sensação de que ela não deveria estar ali, como se algo estivesse errado. Ele se aproximou lentamente, curioso, mas ao mesmo tempo cauteloso. Quando estava a poucos metros dela, percebeu que algo estava fora de lugar. A mulher não levantava a cabeça, e sua postura parecia completamente imóvel. João, com a intenção de ser educado, perguntou se ela precisava de ajuda. "Você está bem?" ele perguntou, com um tom de preocupação. A mulher levantou a cabeça lentamente, mas o que João viu fez seu corpo gelar. Seu rosto era uma total ausência de características. Não havia olhos, boca ou nariz. Apenas uma pele lisa, pálida, onde um rosto deveria estar. João não conseguia se mover, não conseguia sequer gritar. A sensação de pânico tomou conta dele, e ele tentou dar um passo para trás. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, a mulher falou, com uma voz baixa e quase inaudível: "Me ajude." João ficou paralisado, sem saber o que fazer. Ele olhava para aquela mulher sem rosto, tentando processar o que estava acontecendo. Ele não acreditava no que via, mas sua mente não conseguia encontrar uma explicação lógica. Ele pensou em correr, mas as pernas pareciam pesadas, como se algo o estivesse segurando no lugar. A mulher não se movia, apenas permanecia ali, com aquela expressão vazia e, ao mesmo tempo, angustiante. O silêncio da noite ficou ainda mais denso, e João sentiu que a pressão aumentava a cada segundo que passava perto dela. A voz dela ecoava em sua mente,
como um sussurro que se repetia: "Me ajude." Ele não conseguia entender o que ela queria, mas sabia que precisava sair dali o mais rápido possível. Mas algo o impedia. Sua mente estava em choque, e o medo o paralisava. Tentou falar algo, mas as palavras não saíam. Ele estava preso àquela visão horrível, como se algo sobrenatural estivesse se alimentando do seu terror. De repente, a mulher deu um passo à frente, e João sentiu uma onda de calor e frio ao mesmo tempo, como se sua alma estivesse sendo sugada para dentro daquela ausência de rosto. Seus pés se moveram por conta própria, começando a se afastar, mas ele não sabia para onde estava indo. Seus passos pareciam ser guiados por alguma força invisível. Ele queria correr, mas seu corpo não respondia. Ao olhar para trás, viu a mulher ainda o seguindo, a passos lentos e arrastados. Ela não parecia apressada, mas algo em sua presença fazia com que o terror de João crescesse exponencialmente. Ele percebeu que não havia mais como fugir. O medo consumia completamente, e cada passo que dava parecia levá-lo para um destino sombrio e inevitável. Ele começou a ouvir um som baixo, como se algo estivesse se arrastando no chão atrás dele. Ele olhou rapidamente para trás, e no instante seguinte, viu a mulher mais próxima do que nunca, com as mãos estendidas para ele, como se pedisse por algo. Seus dedos estavam longos e finos, e ela parecia estar se aproximando ainda mais rapidamente. Foi então que ele começou a correr, sem olhar para trás. Ele sentia como se o ar estivesse sendo tirado de seus pulmões. Cada respiração parecia mais difícil que a anterior, e os passos da mulher continuavam a se aproximar. Ele passou por várias ruas, mas não conseguia escapar. Ela sempre estava ali, atrás dele, com a sensação de que não havia para onde correr. João finalmente chegou à sua casa, esbaforido e suando frio. Ele bateu a porta com força, mas não teve tempo de trancá-la. O som dos passos de la mulher estava ficando mais alto, mais rápido. Ele olhou pela janela, mas não viu ninguém. Porém, ao dar um passo para trás, ele a viu, parada em frente à porta de sua casa. Sua expressão vazia e sua postura imóvel eram como uma sentença de morte iminente. Antes que João pudesse se mover, a porta se abriu com um estrondo, e ele sentiu um braço frio e pálido se estender para ele. Ele tentou lutar, mas era como se a mulher fosse uma força incontrolável. Sua mente estava em pânico, e ele não conseguia pensar claramente. Ele queria gritar, mas sua garganta estava seca, e nenhuma palavra saía. No momento seguinte, a mulher sem rosto o agarrou com uma força sobrenatural, puxando-o para fora de sua casa. João tentou resistir, mas seus pés pareciam não tocar o chão. Ele sentiu como se estivesse sendo puxado para dentro de um abismo escuro e infinito. A cada segundo, sua visão ficava mais embaçada, até que, finalmente, ele foi arrastado para a escuridão total. Quando os vizinhos de João ouviram os gritos, correram até sua casa, mas não havia sinal dele. A porta estava entreaberta, mas não havia sinais de luta ou qualquer outra coisa que indicasse o que havia acontecido. A polícia investigou o caso, mas não conseguiu encontrar vestígios de João. Tudo que restou foi o medo, uma sensação de que algo inexplicável e sobrenatural havia levado o homem para um destino desconhecido. No entanto, algumas semanas depois, um novo morador se mudou para o bairro. Era uma mulher, com uma aparência comum, mas com um olhar distante e perturbador. Ela caminhava pelas ruas, sempre sozinha, e ninguém jamais a viu sorrir. Curiosamente, ela começou a fazer perguntas sobre João, perguntando a todos os vizinhos sobre ele, como se estivesse à procura de algo ou alguém. E, na noite em que a mulher passou pela casa de João, as luzes se apagaram. Mas ninguém mais nunca a viu de novo. O que aconteceu com João? Será que ele foi vítima de algo que estava além do entendimento humano? E quem era essa mulher sem rosto? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe essa história com seus amigos. Não se esqueça de curtir e inscrever-se para mais relatos de terror. Ative o sininho para não perder nada. Atravessando uma noite fria e silenciosa, Lucas sentiu algo estranho ao embarcar no último trem. Mas o que ele não sabia era que aquele seria o seu último viagem. A voz sussurrando seu nome de dentro do vagão não era de ninguém que estivesse ali. Lucas sempre foi um jovem cético.
Nunca acreditou em coisas sobrenaturais, e sua vida era bem tranquila. Ele morava sozinho em um apartamento no centro da cidade e trabalhava como programador em uma empresa de tecnologia. Suas noites eram geralmente calmas, com longas horas de trabalho seguidas por algumas idas ao bar local ou jogadas de videogame. Mas, naquela noite, algo diferente aconteceria. Era uma terça-feira, e o relógio marcava quase meia-noite quando Lucas terminou seu expediente. Estava cansado, mas o trabalho exigia, então ele pegou o último trem para casa, como de costume. O trem sempre foi uma opção prática para ele, pois sua estação ficava apenas algumas quadras de sua casa. Ele não tinha pressa, então sentou-se em um dos bancos vazios, apenas aguardando o trajeto até sua estação. O trem estava quase vazio, com algumas poucas pessoas espalhadas pelos vagões. As luzes piscavam, criando uma atmosfera sombria e um tanto desconfortável, mas Lucas não ligou. Colocou os fones de ouvido e começou a ouvir música para tentar relaxar. O som abafado da viagem e os estalos dos trilhos o embalaram, e em pouco tempo ele se sentiu sonolento. De repente, algo interrompeu sua calma. Era uma voz suave, quase imperceptível, sussurrando seu nome. Lucas. Ele tirou os fones de ouvido, olhando ao redor, mas não viu ninguém. O trem continuava seu caminho pelas ruas desertas da cidade, e a luz dentro do vagão parecia fraca, como se estivesse apagando aos poucos. Ele franziu a testa e pensou que talvez tivesse ouvido errado. Tentou ignorar a sensação estranha e voltou a colocar os fones de ouvido, mas, antes que pudesse se concentrar na música, a voz voltou a soar, dessa vez mais alta e mais clara. Lucas, venha aqui. Essa voz estava diferente agora. Não parecia vir de lugar algum, mas de dentro da sua cabeça. A sensação de um arrepio percorreu sua espinha. O que estava acontecendo? Ele olhou para os outros passageiros, mas ninguém parecia perceber a estranheza. Não havia ninguém ao seu redor falando. Só o som do trem e o farfalhar da música. Lucas começou a sentir um desconforto crescente. Tentou se concentrar no celular, mas a sensação de que algo estava errado o incomodava demais. Ele olhou para a porta do vagão, como se esperasse ver alguém entrando. Mas o trem estava parado há muito tempo naquela estação vazia. De repente, ele ouviu a voz novamente. Lucas, olhe para a porta. Dessa vez, ele sentiu o medo. A voz não parecia mais uma brincadeira ou uma falha no áudio. Era clara, direta e insistente. Ele olhou pela janela, mas estava completamente escuro do lado de fora, como se o mundo todo tivesse sido engolido pela escuridão. Lucas sentiu o coração acelerar. Ele se levantou e foi até a porta do vagão, decidido a olhar pela janela. Ele estava tentando racionalizar tudo, mas o medo tomava de assalto. Quando se aproximou da porta, algo estranho aconteceu. Uma sombra, escura e vazia, começou a se formar lentamente em frente a ele, como se alguém estivesse emergindo da escuridão. Seus pés ficaram grudados ao chão, e ele não conseguia se mover. A sombra parecia envolver o trem, como se o vagão estivesse sendo engolido por ela. A luz do vagão começou a piscar novamente, mas agora era mais intensa, como se estivesse em um estágio final de falha. A voz voltou. Agora, parecia estar bem atrás dele. Lucas, você veio. Agora você vai para sempre. A sensação de gelo tomou conta dele, e Lucas não conseguiu mais controlar o pânico que se apoderou de seu corpo. Ele tentou correr, mas a porta do vagão estava fechada, e ele não conseguia abri-la. Ele estava preso. Foi quando ele percebeu que o trem não estava mais se movendo. O som dos trilhos tinha cessado, e ele não conseguia ouvir nada, exceto a voz que se repetia. O medo dominou, e, em um impulso desesperado, ele tentou abrir a janela. Mas antes que pudesse fazê-lo, ele sentiu uma presença atrás de si. Algo gelado e opressor, como uma mão invisível que o tocava. A voz agora parecia vinda do próprio trem, e ele soubera, sem sombra de dúvida, que não estava mais sozinho. Quando Lucas olhou novamente para a sombra, ele viu algo que o fez quase desmaiar de terror. A sombra não era apenas uma forma abstrata, ela tinha contornos humanos. Uma figura alta e negra, sem rosto, mas com os contornos de alguém que já havia morrido. O medo tomou conta de cada célula de seu corpo.
Ele tentou gritar, mas sua garganta estava completamente seca. A figura parecia estar se aproximando lentamente, flutuando acima do chão. A luz do vagão piscou novamente, e, por um momento, Lucas viu algo mais. Algo impossível de ser explicado. O trem não estava mais na cidade. Ele estava em uma paisagem desolada, com árvores escuras e sem folhas, e o céu era uma mistura de cinza e negro. Ele não sabia como isso era possível, mas agora ele sabia. Estava em um lugar onde o tempo e o espaço não faziam sentido. Você não pode escapar. Este trem não vai parar, Lucas. A voz não era mais suave. Agora, era grave e distorcida, como se emanasse de um ser não humano. A figura sem rosto se aproximava cada vez mais de Lucas, e ele estava paralisado. Não havia mais ninguém no vagão. Ele estava sozinho, mas a presença da figura o consumia, como se estivesse sendo engolido por algo impessoal e maligno. Lucas não conseguiu escapar. Quando a figura o tocou, ele sentiu sua alma sendo puxada para dentro da escuridão. Não foi uma morte física, mas algo mais profundo, como se sua essência estivesse sendo dilacerada. Na manhã seguinte, o trem foi encontrado estacionado na estação terminal, mas sem passageiros. O maquinista não se lembrava de ter feito a última viagem, e as câmeras de segurança não mostraram nenhum movimento dentro do vagão. Mas, quando os investigadores encontraram algo que não fazia sentido. Um bilhete com o nome de Lucas, escrito de forma desesperada e ilegível, como se alguém tivesse tentado escrever uma mensagem. Não houve mais relatos sobre o trem, mas moradores próximos à estação começaram a ouvir sussurros de pessoas que juravam ter ouvido a voz de Lucas, chamando por ajuda em algum lugar distante, onde a linha de trem nunca mais os levou. O que aconteceu com Lucas? Ele foi consumido pela escuridão ou permanece preso em algum lugar entre os mundos? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe essa história com seus amigos. Não se esqueça de curtir e inscrever-se para mais relatos assustadores. Ative o sininho para não perder nada. Naquela noite chuvosa, Alex tomou uma decisão impulsiva que mudaria sua vida para sempre. Ele decidiu parar na encruzilhada que sempre evitou, e foi lá que o verdadeiro terror começou. Alex sempre foi uma pessoa racional. Ele cresceu em uma pequena cidade no interior, onde as lendas e os mitos sobre as florestas ao redor sempre causaram calafrios nas crianças. Mas, para ele, tudo não passava de histórias contadas ao redor da fogueira. Ele trabalhava como advogado e passava a maior parte do tempo em sua cidade natal, onde conhecia todos e raramente se aventurava fora das ruas movimentadas. No entanto, naquela noite, algo fez tomar um caminho diferente. O trabalho estava estressante, e ele sentia uma necessidade de mudança, de se livrar do peso que carregava. Ao sair de uma reunião cansativa, decidiu dar uma volta pela cidade para clarear a mente. Mas, enquanto dirigia pela estrada solitária, algo chamou sua atenção. Ele havia ouvido histórias sobre uma encruzilhada, uma velha estrada onde ninguém deveria parar depois do anoitecer. Dizia-se que aqueles que ousassem estacionar ali nunca mais seriam vistos novamente. Era um lugar conhecido por ser mal assombrado, onde as pessoas desapareciam misteriosamente, e rumores sobre figuras sinistras rondando a área se espalhavam de boca em boca. Embora cético, Alex sempre sentiu uma leve agonia sempre que passava por aquela encruzilhada. Ele nunca entendia exatamente por quê, mas aquela sensação de desconforto era inegável. Naquela noite, algo mudou. Ele não sabia o que, mas sentia que precisava desafiar os medos que sempre tivera. Assim que o carro chegou à encruzilhada, o relógio marcava 23h30. A chuva forte batia no vidro e a estrada estava deserta, envolta em uma escuridão quase impenetrável. O farol do carro iluminava apenas um pequeno trecho da via. Alex, mesmo sem saber o motivo, parou o carro ali, esperando que esse momento de coragem fizesse sentido de alguma forma. Os minutos começaram a se arrastar, e Alex sentiu uma sensação de inquietação tomando conta dele. O silêncio era absoluto. A chuva parecia ter diminuído, mas o vento forte aumentava a pressão em seus ouvidos. Ele olhou para o retrovisor e, por um momento, sentiu que algo o observava. Quando virou a cabeça rapidamente, nada estava ali. Ele então olhou para o lado esquerdo,
onde uma velha árvore, retorcida e com galhos caindo, se erguia como uma figura ameaçadora. Algo no movimento da árvore não parecia certo. Ela estava mexendo, não com o vento, mas com uma força própria, como se estivesse viva. Alex pensou em dar partida no carro e ir embora, mas o que o mantinha preso ali era uma sensação inexplicável. Algo o atraía, algo o empurrava a continuar. Ele ligou o rádio, mas a única coisa que se ouviu foi uma estática perturbadora. O som do rádio começou a falhar, como se estivesse sintonizando algo além do alcance. O vento bateu mais forte e, em um estalo repentino, o rádio tocou uma música que Alex não reconheceu. A melodia era suave, mas cheia de uma tristeza profunda. Era como se a música tivesse uma alma própria, algo antigo e distorcido. Nesse momento, Alex sentiu um arrepio que percorreu sua espinha. A sensação de estar sendo observado se intensificou. Ele olhou para fora, para a estrada à frente, e viu uma figura se aproximando lentamente. Era uma sombra indistinta, que se movia com uma fluidez estranha, como se não estivesse caminhando, mas flutuando. Alex piscou várias vezes, tentando entender o que estava vendo, mas a figura continuava a se aproximar. O medo tomou conta dele. Ele ligou o motor e apertou o pé no acelerador, mas o carro não se movia. A figura estava mais perto agora, e ele podia ouvir um sussurro baixinho vindo da direção dela. Algo estava dizendo seu nome, como se alguém estivesse chamando por ele em uma língua que ele não entendia. A figura agora estava à janela do carro, e Alex podia sentir o seu rosto congelado pelo pavor. A figura, que antes parecia uma sombra indefinida, agora se mostrava com mais clareza. Era uma mulher, com os cabelos longos e molhados pela chuva, vestindo um vestido branco rasgado. Seus olhos estavam completamente negros, como duas esferas de breu. A boca dela se abriu, mas nenhum som saía. Em vez disso, a voz que ele ouvirá antes, chamando seu nome, parecia vir diretamente de sua mente, ecoando com uma dor angustiante. Alex, venha. Ele tentou fechar os vidros do carro, mas eles estavam emperrados, não se movendo. O pânico tomou conta dele. Ele girou a chave, tentando ligar o carro mais uma vez, mas o motor não respondia. A figura da mulher começou a se mover lentamente, passando de um lado para o outro da janela, olhando fixamente para ele, enquanto uma pressão invisível parecia tomar conta do carro. Alex, você não vai sair daqui. De repente, os faróis do carro começaram a piscar, e a figura se aproximou mais ainda, tocando o vidro com as mãos úmidas e frias. Quando ela tocou o vidro, uma rajada de vento forte sacudiu o carro, e Alex sentiu que estava prestes a perder o controle. Ele gritou, desesperado, mas a voz da mulher se intensificou, invadindo sua mente, até que ele não conseguiu mais distinguir entre o real e o sobrenatural. O momento parecia ter parado no tempo, mas, de repente, tudo ficou em silêncio. Alex estava paralisado, sem entender o que acontecerá. A mulher havia desaparecido, como se nunca tivesse estado ali. O carro voltou a funcionar, e ele conseguiu finalmente mover-se. Com as mãos trêmulas, ele arrancou o carro e acelerou o mais rápido que pôde. Quando finalmente chegou à cidade, seu coração ainda batia forte. Ele foi direto para a delegacia, onde descobriu algo que o deixou ainda mais apavorado. A encruzilhada onde ele havia parado era conhecida por ser o local onde várias pessoas haviam desaparecido nos últimos 50 anos. Todos tinham parado ali à noite, exatamente como ele. Ninguém nunca mais os encontrou. Mas o mais assustador foi descobrir que a mulher que ele havia visto no carro era uma das vítimas, que havia desaparecido há mais de 30 anos. O que você acha? Será que Alex escapou por pouco? Ou foi mais um a cair nas garras da mulher da encruzilhada? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias aterradoras. E ative o sininho para não perder nenhum novo relato. Quando Márcio e seus amigos decidiram explorar a casa abandonada, nunca imaginaram que a decisão de entrar ali os marcaria para sempre. Uma coisa era certa, aquela noite mudaria suas vidas, ou o que restasse delas. Márcio e seus amigos sempre foram conhecidos por suas aventuras. Quando alguém na cidade precisava de coragem para fazer algo arriscado, eles eram os primeiros a se oferecer.
Era o tipo de grupo que, à medida que a noite caía, se sentia desafiado a explorar lugares misteriosos, ainda que isso significasse se meter em situações perigosas. A cidade onde viviam era pequena e rodeada por histórias de terror, mas a mais temida de todas era sobre uma casa abandonada no fim da rua. A casa, de aparência antiga, tinha uma história sombria. Fora construída em um local que os moradores consideravam amaldiçoado. Era uma construção de 3 andares, com portas e janelas cobertas de poeira e teias de aranha, situada no meio de um vasto terreno coberto de mato. Ninguém sabia exatamente o que havia acontecido ali, mas, segundo as lendas locais, quem entrasse na casa nunca mais saía com a mesma sanidade. Muitos afirmavam que escutavam gritos vindos de dentro da casa durante a noite, mas ninguém nunca teve coragem de se aproximar para investigar. Márcio, sempre atraído pelo desconhecido, não resistiu ao desafio. Vamos lá. Vai ser só mais uma história para contar depois, ele disse aos amigos, enquanto se aproximavam da casa à noite. O vento frio e a escuridão do lugar deixavam o ambiente ainda mais aterrorizante, mas nada parecia ser capaz de deter o grupo de amigos dispostos a encarar o medo. À medida que se aproximavam da casa, o silêncio se tornava absoluto. Nem mesmo os animais ousavam fazer barulho. O chão, coberto por folhas secas, rangia a cada passo, e a casa parecia observá-los com seus olhos escuros e vazios. Márcio parou na porta da entrada, olhou para seus amigos e, com um sorriso nervoso, empurrou a porta enferrujada. Ao entrarem, a sensação de estar sendo observado cresceu ainda mais. O ar estava pesado e, por mais que tentassem ignorar, o cheiro de mofo e decomposição estava em cada respiração. A sala principal, grande e vazia, estava cheia de móveis quebrados e cobertos por uma espessa camada de poeira. Os amigos se espalharam pela casa, iluminando o caminho com lanternas. Mas, conforme avançavam para o interior da casa, a sensação de desconforto era inegável. Márcio, que liderava o grupo, ouviu o som de algo se arrastando, vindo do andar superior. Seus amigos, assustados, pararam de andar, mas ele os incentivou a continuar. Deve ser só o vento, disse ele, tentando convencer a si mesmo e aos outros de que não havia nada de errado. Foi então que começaram a ouvir os sussurros. Inicialmente baixos, quase inaudíveis, como se alguém estivesse murmurando algo no andar superior. Márcio olhou para os outros, tentando disfarçar seu próprio medo. Vocês estão ouvindo isso também? Ele perguntou, mas ninguém respondeu. Era como se os sussurros estivessem vindo de todas as direções, imersos em um som abafado e distante. O grupo subiu para o 2º andar, guiado pela curiosidade, mas também pelo medo crescente. Cada passo parecia mais pesado, como se o peso da casa estivesse sugando sua energia. Quando chegaram à sala do 2º andar, as lanternas começaram a piscar, e uma sensação de pânico tomou conta de todos. O chão rangia a cada movimento, e as sombras nas paredes pareciam se mover sozinhas. Os sussurros agora eram claros. Eram palavras, mas nenhuma delas fazia sentido. Eles falavam de dor, de morte e de almas perdidas. A voz parecia se arrastar pelas paredes, entrando em suas mentes, como se as palavras não fossem ditas por um ser humano, mas por algo muito mais antigo e maligno. Márcio, com o coração acelerado, tentou convencer os amigos a saírem, mas algo os impedia. Era como se a casa os estivesse prendendo, como se, a cada segundo que passavam dentro dela, mais difícil fosse escapar. De repente, um dos amigos de Márcio, Gabriel, gritou. Ele estava parado em frente a uma porta fechada, com os olhos fixos em algo que ninguém mais conseguia ver. Sua voz tremia quando ele disse, "Tem algo lá dentro." Márcio correu até ele, mas antes que pudesse perguntar mais, a porta se abriu sozinha. O que se seguiu foi um caos indescritível. A casa começou a tremer violentamente, como se estivesse sendo tomada por uma força sobrenatural. O ar ficou mais denso, quase impossível de respirar. Todos os amigos começaram a gritar e correr em direção à saída, mas, como se a casa tivesse vontade própria, as portas se fecharam com força, trancando-os dentro. O sussurro, agora ensurdecedor, invadiu seus ouvidos. Era uma voz distorcida e arrepiante, que parecia se misturar com o som da madeira rangendo e do vidro estilhaçando. Gabriel, em um impulso desesperado, tentou abrir uma janela, mas a vidraça se quebrou com um estalo sinistro.
As sombras no canto da sala começaram a se mover de maneira normal, tomando forma humana, com rostos deformados, olhos vazios e bocas cheias de dentes afiados. Márcio viu os amigos sendo puxados para as sombras, um por um, como se fossem atraídos por uma força invisível. Ele tentou gritar, mas a voz lhe faltava. De repente, ele sentiu uma mão fria tocando seu ombro. Quando se virou, não havia ninguém. Apenas uma presença opressiva que parecia preenchê-lo com uma dor indescritível. Quando Márcio finalmente conseguiu sair da casa, ele estava sozinho, com as roupas rasgadas e sujas, mas a mente completamente em frangalhos. Ele correu para a estrada e, em desespero, pediu ajuda a um motorista que passava. Ao ser levado até a cidade, ele percebeu que algo estava muito errado. A cidade não era a mesma. As pessoas estavam estranhas, com olhares vazios e faces congeladas. Ele se refugiou em sua casa, mas quando olhou para o espelho, percebeu que seu reflexo estava errado. Seus próprios olhos estavam escuros, como se algo tivesse invadido sua alma. A noite em que ele havia entrado na casa não foi apenas uma experiência de terror, mas um pacto. Ele se tornou parte da maldição da casa abandonada, um ser aprisionado entre os mundos, com a lembrança de seus amigos perdidos, cujos nomes já começavam a desaparecer de sua mente. A casa abandonada está à espreita, esperando por mais almas que ousem entrar. E você, teria coragem de enfrentá-la? Deixe seu comentário abaixo com o que você acha que aconteceu com Márcio e seus amigos. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias como essa. Ative o sininho para ficar por dentro de todos os relatos sobrenaturais que contamos aqui. Ninguém sabia que aquele simples relógio de ouro, comprado em uma feira, traria consigo a pior maldição de todas. Aqueles que ousaram tocá-lo nunca mais tiveram uma vida tranquila, e o tempo se tornou seu pior inimigo. Pedro sempre teve uma atração por itens antigos, especialmente aqueles que pareciam carregar histórias não contadas. Durante uma visita a uma feira de antiguidades, ele encontrou um relógio de ouro, com um design intrincado, que chamava atenção pela sua beleza e mistério. O vendedor, um homem de aparência cansada e olhos profundos, falou sobre o objeto com um tom sério, quase sombrio. Este relógio não é apenas um acessório, disse o homem com um sorriso desconcertante. Ele tem um preço. E o tempo que você irá viver com ele pode não ser o que você espera. Pedro, intrigado, riu. Pensou que o homem estava apenas tentando criar uma aura de mistério para vender o objeto. Então, sem dar muita atenção ao aviso, comprou o relógio e o levou para casa. Mal sabia ele que aquele simples gesto mudaria sua vida para sempre. O relógio parecia perfeito. Tinha um brilho dourado inusitado, e seus ponteiros se moviam com precisão, como se estivessem marcando o ritmo de uma vida que estava prestes a ser interrompida. Pedro o colocou em sua prateleira, e ao olhar para ele à noite, sentia uma sensação de desconforto crescente. Não era só o relógio que o incomodava, mas a sensação de que algo estava errado no ar, algo invisível, mas palpável. Na primeira noite após adquirir o relógio, Pedro foi acordado pelo som do tic-tac, embora ele soubesse que o relógio não estava perto de onde ele estava dormindo. Pensando que era apenas uma ilusão, ele tentou ignorar, mas o som persistia, ficando cada vez mais alto e insuportável. Finalmente, ele se levantou da cama e foi até a prateleira onde o havia deixado, mas o relógio não estava lá. O som vinha de algum lugar na casa, mas não havia nenhuma explicação lógica para isso. Assustado, Pedro começou a procurar pelo relógio, indo de quarto em quarto, até finalmente encontrá-lo na cozinha. Estava parado, mas os ponteiros estavam voltando no tempo, como se estivessem tentando corrigir algo. Pedro, sentindo um arrepio percorrendo sua espinha, pegou o relógio e tentou, em vão, voltar à sua cama para descansar. Mas algo havia mudado. Ele sentiu uma sensação de vigilância, como se os minutos tivessem se estendido, distorcendo a realidade ao seu redor. Nos dias seguintes, Pedro começou a perceber que o relógio não era apenas um objeto físico, mas sim uma entidade com poder. Sempre que ele olhava para ele, sentia uma estranha sensação de déjà vu, como se já tivesse vivido aquele momento antes. A cada vez que o relógio marcava a hora, Pedro sentia que algo o observava, e, por mais que tentasse se concentrar em outras coisas, não conseguia escapar da presença constante do tempo se movendo ao seu redor, ameaçador.
As horas começaram a parecer mais longas, e os dias, mais curtos. Ele perdeu a noção do tempo de maneira estranha, como se estivesse preso em um loop constante. Pedro começava a se sentir como se o relógio estivesse sugando sua alma, e a cada noite, ele acordava ainda mais cansado, com o rosto marcado por noites sem sono e um olhar vazio. A gota d'água aconteceu em uma noite de tempestade. Pedro estava deitado, ouvindo o som do vento forte e dos trovões, mas o tic-tac do relógio era mais alto que tudo. Ele o ouviu claramente, mesmo estando em outro quarto. Decidido a acabar com aquilo de uma vez por todas, Pedro correu até o local onde o relógio estava, mas, para sua surpresa, o encontrou com os ponteiros apontando para o número 13, um número inexistente. De repente, uma onda de dor insuportável tomou seu corpo. Ele caiu no chão, sentindo como se o tempo estivesse se dilatando e comprimindo sua mente ao mesmo tempo. Em sua visão turva, viu sombras movendo-se pela casa, distorcidas e grotescas, como se o próprio tempo estivesse tomando formas físicas para atormentar sua existência. Pedro tentou correr, mas suas pernas estavam pesadas, como se o próprio peso do tempo estivesse sobre ele. Cada segundo parecia durar uma eternidade, e, em sua mente, ele podia ouvir os sussurros de vozes distantes, como se alguém estivesse tentando puxá-lo para o passado. Ele sentiu as mãos invisíveis do tempo apertando sua garganta, sufocando-o. A cada respiração, ele sentia que não poderia escapar, que estava sendo consumido pela maldição do relógio. Naquele momento, Pedro percebeu que não poderia mais fugir. O relógio havia se tornado parte de sua alma. Ele tentou destruí-lo, mas, sempre que o tocava, o objeto se transformava em uma forma ainda mais ameaçadora. O ouro brilhava, e os ponteiros se moviam em direções opostas, girando sem parar. O relógio de ouro, agora imortalizado no pesadelo de Pedro, o havia levado a um ponto sem retorno. Ninguém nunca mais ouviu falar dele. Alguns moradores afirmam que, em noites de tempestade, ainda é possível ouvir o som do tic-tac vindo de sua casa, mesmo depois de tanto tempo. Dizem que quem ousa se aproximar da casa ou tocar o relógio está fadado a sofrer a mesma sorte de Pedro. O relógio de ouro, aparentemente inofensivo e belo, revelou-se a chave para uma prisão temporal, um ciclo sem fim, onde aqueles que o possuem estão condenados a viver e reviver os mesmos horrores. As horas, as semanas, os meses e os anos perderam o significado, e o tempo se tornou um monstro, devorando vidas e deixando para trás apenas a lembrança de um relógio que nunca parava de marcar. E você, teria coragem de tocar em um relógio assim? Deixaria a curiosidade te consumir até o ponto em que o tempo se tornasse seu maior inimigo? Comente abaixo o que você faria se deparasse com esse relógio amaldiçoado e não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com os amigos. Inscreva-se para mais histórias como essa e ative o sininho para não perder nenhum relato macabro que postamos aqui. Na velha casa onde ninguém se atrevia a morar, um espelho guardava os segredos de um passado sombrio. Aqueles que olhavam para ele nunca mais foram vistos. E as sombras, refletidas em sua superfície, pareciam chamar por novas vítimas. A velha mansão de São Bento sempre foi um mistério para a cidade. Muitos falavam de sua história sombria, outros apenas cochichavam sobre as almas que ela aparentemente engolira ao longo dos anos. Localizada no fim da rua, longe das áreas mais movimentadas, sua aparência imponente, com janelas quebradas e portas rangendo, despertava um misto de fascínio e medo. Lucas, um jovem jornalista em busca de uma grande história, se sentiu atraído por essa casa. Sua curiosidade e sede de aventura o empurraram para investigar. Quando soubera de relatos sobre uma mulher chamada Maria, que morava na casa e desaparecera sem deixar rastros, Lucas decidiu que iria desvendar os segredos do lugar. Nada o faria desistir de sua missão. Quando chegou à casa, ele não imaginava que sua vida seria virada de cabeça para baixo. Ao entrar, foi recebido por um cheiro de mofo e um silêncio tão profundo que parecia engolir todos os sons ao seu redor. O mobiliário estava empoeirado, e o ambiente parecia congelado no tempo. No entanto, o que mais chamou sua atenção foi um grande espelho de moldura dourada que ficava no corredor principal. O espelho refletia o ambiente ao seu redor, mas Lucas teve uma estranha sensação ao olhá-lo, como se ele não estivesse refletindo o que deveria. Havia algo mais naquele espelho, algo invisível, mas inegavelmente presente. O reflexo parecia distorcido,
como se estivesse mostrando um outro tempo, um tempo muito distante daquele presente. Sentiu um arrepio percorrendo sua espinha, mas não desistiu. Ele queria uma história, e aquela casa, aquele espelho, parecia ser a chave. Nos dias seguintes, Lucas passou a estudar a história da casa e de sua antiga moradora, Maria. Ela fora uma mulher bonita e misteriosa, conhecida por se vestir de maneira elegante e sempre se manter à sombra. Diziam que Maria tinha um segredo guardado naquele espelho. Alguns contavam que ela usava para se comunicar com entes queridos que já haviam partido. Outros diziam que o espelho, na verdade, era uma porta para outra realidade, uma que não deveria ser acessada. A cada visita à mansão, Lucas passava mais tempo observando o espelho. No início, ele tentava racionalizar a estranha sensação que sentia ao olhar para ele. Mas aos poucos, começou a perceber algo estranho. O reflexo no espelho não era exatamente o mesmo que ele via no ambiente. Uma sombra sutil se movia de forma independente, como se tivesse vida própria. Uma noite, enquanto fazia anotações em seu caderno, ele ouviu um sussurro. Olhou ao redor, mas não havia ninguém. O som parecia vir do espelho. Lucas, com o coração disparado, se aproximou dele e, ao olhar fixamente para o reflexo, viu uma figura de mulher em pé, de costas para ele. Era a Maria. Seu reflexo não estava alinhado com a realidade. No espelho, ela olhava diretamente para Lucas, com um sorriso enigmático e vazio. Ele sentiu um calafrio intenso, mas não podia parar de olhar. A figura começou a se mover, sua mão esticando-se em direção ao vidro, e Lucas sentiu o impulso irresistível de tocá-la. Quando suas mãos se aproximaram do espelho, o vidro ficou gelado, e ele teve a sensação de que algo estava tentando puxá-lo para dentro. Ele se afastou abruptamente, o coração batendo descontroladamente. A cada visita, o comportamento do espelho piorava. Lucas começava a ter pesadelos com Maria, que sempre aparecia no espelho, sorrindo de maneira perturbadora. O espaço entre ele e o espelho parecia diminuir, como se ele estivesse sendo consumido pela casa e, mais especificamente, pelo reflexo daquela mulher. O espelho, como uma entidade, parecia ter o poder de manipular o tempo e o espaço dentro da mansão. Uma noite, Lucas decidiu que era hora de acabar com isso. Ele sabia que não poderia mais ignorar o que o espelho estava fazendo com ele. Quando entrou na mansão, sentiu uma tensão no ar, mais densa do que nunca. O espelho, imponente e agora mais escuro do que nunca, parecia chamar seu nome. Aproxime-se dele, pensou Lucas, desafiando o medo que o invadia. Ele se aproximou com passos lentos e, ao olhar para o reflexo, viu Maria novamente, mas desta vez ela estava de frente para ele. O olhar dela era vazio, sem emoção, mas, ao mesmo tempo, parecia o olhar de alguém que sabia de algo que Lucas ainda não entendia. Foi então que o espelho começou a vibrar. O vidro se distorceu, e a figura de Maria se aproximou rapidamente. O som de um grito agudo e distorcido ecoou pela mansão, fazendo as paredes tremerem. Lucas tentou afastar-se, mas algo invisível o segurou, paralisando-o no lugar. Seus olhos estavam fixos no espelho, e ele viu Maria atravessando a superfície, como se estivesse emergindo do vidro. Ela olhou com seus olhos vazios, e em um movimento rápido, agarrou Lucas pela garganta, arrastando-o para o espelho. A sensação de ser puxado por algo mais forte do que ele era indescritível. Lucas tentou gritar, mas sua voz desapareceu antes mesmo de alcançar sua garganta. A luz da mansão se apagou, e o último som que ele ouviu foi o som do espelho se fechando, como se tivesse engolido não apenas sua vida, mas sua alma. No dia seguinte, a mansão foi encontrada vazia. As autoridades procuraram por Lucas, mas não encontraram nada além de seu caderno, jogado no chão ao lado do espelho. A cidade, mais uma vez, permaneceu em silêncio, mas a história de Lucas se tornou uma lenda local. Eles diziam que o espelho nunca foi removido da casa, pois aqueles que tentaram enfrentá-lo desapareceram da mesma forma. Porém, em noites de tempestade, alguns afirmam ver uma figura no espelho da mansão. A mulher de cabelos longos, de olhar vazio, que ainda espera por novos curiosos. E quem ousa se aproximar da casa e olhar para o espelho, nunca mais é visto novamente. E você, teria coragem de encarar o espelho da dama? Talvez o olhar dela seja o último que você verá,
Ou talvez ela apenas esteja esperando por alguém como você para atravessar a barreira entre o mundo dos vivos e os mortos. Comente abaixo o que você faria se tivesse a chance de encarar o espelho amaldiçoado. E se inscreva no canal para mais histórias arrepiantes como essa. Ative o sininho para não perder nenhum relato macabro.